Essa história segue a vida de um protagonista que já passou por muitas batalhas e vivenciou muitas coisas tristes no meio disso tudo. E agora, ele está indo frequentar uma escola de magia ocultando seu passado conturbado. Daí, por ter ocultado tudo sobre a sua vida, o nosso protagonista acaba sendo visto como um estudante de magia de nível baixo. Por isso, no seu primeiro dia de aula, o nosso protagonista chamado Ray White passou a ser menosprezado por alguns nobres. Nesse momento, uma garota de cabelo vermelho aparece, coloca os nobres para correr e oferece a sua ajuda caso alguém tente menosprezá-lo novamente. Depois disso, o Ray vai para a sala e se apresenta como o primeiro estudante de magia comum no meio dos nobres. Depois de se apresentar, o Ray cumprimenta a Amélia e isso faz esse nobre feio e invejoso ficar com mais raiva. E quando a aula começa, o Ray começa a se lembrar do seu passado trevoso. Nesse momento, a professora taca um giz no cara e manda ele prestar atenção na aula. Dito isso, a professora começa a falar sobre o ranking dos magos. E segundo ela, a diretora dessa academia é um dos 7 magos supremos. E de frente da diretora, alguns desses 7 magos são completamente desconhecidos. No fim, a professora diz que todos devem treinar para se tornar um dos 7 magos mais fortes. Ao ouvir isso, aquele nobre feio tenta menosprezar o Ray na frente de todos, mas a professora diz que eles estudam em uma escola de magia e não uma escola de nobres. Depois disso, a professora explica o uso da magia para todos, mostrando que a magia pode ser feita de diferentes formas, e após ela lançar a braba, todos começam a praticar. Em poucos segundos, a Amélia faz uma flor de gelo, já o Ray faz uma simples pedra de gelo. Nesse momento, aquele retardado volta a olhar para o nosso protagonista cheio de raiva em seu coração. Depois dessa aula, o Ray vai até a biblioteca da escola e lá ele acaba conhecendo uma garota que é muito fã de uma mulher que ele conhece. Durante a conversa com a garota chamada Elisa, o Ray percebe que ela estava se escondendo usando um capuz por ser meio elfa. Então, com um olhar bem sério, o Ray diz que ela é linda e não precisa esconder suas orelhas de ninguém. E depois de ouvir essas sábias palavras, a Elise fica feliz e promete não se esconder mais. Após se despedir da Elise, o Ray vai até o seu dormitório e conhece o seu novo parceiro de quarto. O cara se chama Eve e ele não liga para essas coisas de nobres. Para o Eve, a única coisa que importa são os músculos. E para a felicidade do Eve, o Ray também curte esse tipo de coisa. Por conta disso, os dois acabam se tornando amigos rapidamente. No dia seguinte, logo pela manhã, o Ray sai para correr e no meio do caminho, ele conhece uma estudante do 3º ano chamada Rebecca. Um tempo depois disso, o Eve diz para o Ray que essa Rebecca e a Amélia pertencem às famílias mais poderosas do reino. Após o papo sobre garotas poderosas, o Ray parte para a sala da diretora, mas antes de chegar lá, uma garota de cabelo loiro esbarra nele. De início, a garota fica bastante irritada e reclamando, mas após o Ray elogiar o seu cabelo, a garota fica feliz e se apresenta como Clarice. Por fim, o Ray vai até a diretora dessa escola e lá o nosso protagonista chama a mulher de Coronel e ela dá ordem dele a chamá-la de Abby-chan. Após a conversa com a diretora, o Ray vai para o seu segundo dia de aula. E nessa aula, aquele nobre de cara feia conseguiu um duelo contra o nosso protagonista. Porém, mesmo que o Ray oculte sua identidade, ele não pretende apanhar ou algo do tipo. Por isso, ele humilha completamente o nobre da cara feia. No início do episódio 2, vemos o Ray e o Eve em uma cena que parecia suspeita, mas ela se tratava apenas dos dois fazendo exercícios até os seus corpos começarem a doer. Depois do exercício, o Ray vai até o clube de pesquisa ambiental. Lá, o líder desse clube diz que esse trabalho é muito duro e grosso, então eles precisam checar o corpo do Ray. E depois de uma pequena avaliação, o presidente do clube pergunta se o Ray tem uma licença de ouro para caçar, e o nosso protagonista mostra o seu lindo cartão. Por conta disso, o nosso protagonista acaba sendo recebido com vários gritos de felicidade dos homens bombados. Após ser aceito em um clube, o Ray vai até o clube de floricultura, pois ele ama flores. Ao chegar lá, o Ray se depara com todas as garotas sendo contra a entrada dele nesse clube. Tudo isso porque ele é um homem, mas a presidente desse clube vai lá e manda uma garota de óculos ficar encarregada do teste para o Ray entrar. Então, a garota chamada Sarah manda o Ray preparar um terreno inteiro sozinho em uma semana para ser aprovado. No primeiro dia, o Ray limpa o terreno. No segundo dia, ele mete a porrada no chão. No terceiro dia, enquanto ele preparava o terreno, a Rebecca apareceu e o deu alguns lanchinhos. Do nada, a Rebecca olha para os braços do Ray e pergunta se ela pode tocar. Obviamente, o nosso protagonista deixa e logo em seguida, o cara diz que treinou bastante nas florestas do interior para ficar grandão assim. No fim, o Ray terminou esse trabalho em 4 dias e a Sarah foi obrigada a aprová-lo. Um tempo depois, é mostrado para a gente a conversa que o Ray teve com a diretora. Basicamente, ela disse que um espião do Império está infiltrado nesse reino. Para piorar tudo, existe a possibilidade desse espião estar nessa escola. Então, ela pediu para o Ray ficar de olho para ela. Ao fim dessa lembrança, o Ray vê a Clarice observando alguns insetos. Nesse momento, a garota pergunta se ele não a acha estranha por conta disso. Em resposta, o Ray diz que também gosta de insetos e que para ele é uma honra ter uma amiga que compartilha esse gosto. No fim, a Clarice fica feliz e animada pelo Ray a considerá-la uma amiga. Depois disso, dentro da sala de aula, a professora gótica pede para o Ray explicar os tipos de ativação de magia e o nosso protagonista explica tudo com perfeição. Ao fim da aula, a professora diz que todos terão que entrar em uma floresta perigosa em grupos. Então, para fazer isso, o Eve convida o Ray para o grupo dele e o Ray convida a Elisa. Por fim, o último integrante do grupo acaba sendo a Amélia. No dia da ida à floresta perigosa, todos aparecem vestindo roupas próprias para esse tipo de exercício prático. E na hora do exercício começar, o Ray pede para ficar no meio, pois dessa maneira ele pode proteger o grupo de todos os ângulos. E quando o primeiro monstro aparece, o Ray corta ele no meio com
com apenas um golpe. Dessa maneira, eles vão avançando e ficando mais perto de concluir o exercício em primeiro lugar. Durante a noite, a Amélia diz não se importar com classes sociais, pois ela se esforçou bastante para ser quem é. Nessa mesma noite, a Amélia acaba interagindo com todos com muita tranquilidade. Já o Ray fica feliz por estar vivo e curtindo sua vida, e triste porque a maioria dos amigos que lutaram ao seu lado morreram. No dia seguinte, durante o trajeto, o Ray escuta alguém berrando e sai correndo para ajudar. Ao identificar o monstro, o Ray o derrota com apenas um golpe. Do nada, alguém escondido nas sombras faz algo que transforma o monstro eliminado em uma fera mais poderosa que antes. Então, o Ray começa a segurar o monstro, e quando ele pensa em usar um pouco do seu poder por um segundo, a Amélia e o seu grupo dão certo suporte, e graças a eles, o Ray não precisou demonstrar o seu poder. No fim, a Clarice viu o Ray em ação e sentiu o quão forte ele é. Não só ela, mas os nobres chatos também sentiram. Até mesmo o Eve, com seu corpo super blindado, sentiu que o Ray nem mesmo tremeu ao ver esse monstro desconhecido. Em resposta a tudo isso, o Ray disse que ele já estava acostumado com isso por ter treinado bastante na floresta. Depois disso tudo, o exercício de treinamento chegou ao fim, e o grupo do Ray ficou em primeiro lugar. Porém, todos os estudantes ficaram com raiva disso, só porque o cara é um comum. No dia seguinte, após esses acontecimentos, o Ray vai até a casa de uma moça loira cadeirante. Lá, a cadeirante, que na verdade é a mestre do Ray e antiga portadora do título de um dos 7 mais poderosos do reino, conta ao nosso protagonista que graças à pesquisa dela, a magia no mundo está evoluindo. Porém, existem algumas pessoas que estão usando a pesquisa dela para abrir a cabeça de pessoas e tentar evoluir mais ainda do que ela já evoluiu. E essas pessoas são tão nojentas que elas chegaram até mesmo a convidar para participar disso. Mas ela obviamente nem abriu a carta. Depois de dar um passeio e conversar bastante com a sua mestra, o Ray recebe um presente dela e vai embora. E no dia seguinte, durante a sua caminhada matinal, o Ray se encontra com a Elise e ela diz estar indo para a biblioteca do Distrito Central. Nesse momento, o Ray se oferece para ir com ela e ela aceita. Então, um tempo depois, os dois se reúnem arrumadinhos. E na biblioteca, enquanto a Elise lê um livro sobre estudo de magia, o Ray estava lendo um livro de romance. E durante o passeio deles, o Ray percebe que a Clarice estava os espionando. Então, ele vai lá falar com ela. Feito isso, todos sentam juntos em uma mesa e o Ray apresenta as duas garotas usando palavras bem bonitas para descrever tudo de bom que uma e outra faz. O Ray colocou tantas coisas doces e sinceras do seu ponto de vista sobre cada uma delas que as duas acabaram ficando cheias de vergonha. E depois de um passeio com as duas, o Ray acabou encontrando a Amélia por pura coincidência. Daí, como a garota estava toda arrumada, o nosso protagonista foi lá e tacou vários elogios nela. No fim, depois que o Ray conta que estava passeando com duas garotas, a Amélia fica com um pouco de ciúmes e o chama para andar um pouco com ela. Durante o passeio, a Amélia decide experimentar algumas roupas, e depois de receber vários elogios, ela faz uma afirmação dizendo que o Ray já está acostumado a lidar com mulheres, e ele concorda com isso, dizendo que já conviveu com muitas mulheres desde que ele era pequeno. Nesse momento, uma cena de fanservice padrão tenta ocorrer, com uma aranha assustando a garota, mas o Ray já está tão acostumado com o corpo de uma mulher que ele nem mesmo reage ao corpo da Amélia. Depois disso, o Ray se encontra com a professora e ela pede desculpas por não fazer nada enquanto todos o menosprezam por ser um comum. Em resposta, o Ray diz que está tranquilo e favorável e que a sua vida escolar tem sido bastante agradável. E enquanto o nosso protagonista estava lá de boas, aquele nobre feio chamado Al estava treinando sob a supervisão da pessoa sombria que deixou aquele monstro mais poderoso. Depois disso, a cena é cortada para o Ray treinando firme com um clube de pesquisa ambiental. Lá, o Eve chama o Ray para comprar proteínas depois da aula, mas nosso protagonista diz que não pode ir, pois ele precisa abrir o clube de floricultura. Porém, ao ir fazer isso, o Ray dá de cara com a Rebecca se vestindo, e depois que ela se veste, os dois começam a estudar os livros de uso de magia para alimentar as flores. Animado com os estudos, o Ray pega esse livro com a Rebecca para aprender mais sobre esse assunto. Depois disso, a gente vê que a Amélia estava dando tudo de si em seus treinos para uma competição de porradaria que costuma acontecer nessa academia. Em busca de enfrentar alguém mais forte, a Amélia pede para o Ray a enfrentar, e durante a batalha com a garota, o Ray se lembra de quando ele era pequeno e estava treinando. Daí, quando ele iria derrotar a Amélia, ele sente algo estranho e acaba perdendo para ela. Depois disso, durante um lanchinho, aquele nobre chato chamado Al aparece e chama o Ray para um duelo. O nosso protagonista aceita, e na hora do duelo, todos se sentem incomodados com a barreira que estava ao redor da arena. Durante a batalha, o Al diz para eles lutarem usando armas e magia de verdade. Então, o Ray acaba sendo obrigado a usar 1/10 da sua força para cortar a magia do seu inimigo e partir para cima dele. Com medo da derrota, o Al usa sua magia mais poderosa e mesmo assim o Ray a parte ao meio. Sem mais opções para lutar, o Al começa a gritar e o Ray já considera o duelo terminado. Porém, do nada, uma energia começa a prender todos no chão, menos o Ray. E quem estava causando toda essa confusão era a professora Emo Gótica. Em frente ao nosso protagonista, ela admite ter planejado tudo isso para conseguir o cérebro de alguns estudantes talentosos. Irritado, o Ray decide arrancar um ou dois braços da professora. E na hora de lutar, a Prof Gótica tenta manter a distância e ainda usa sua magia nos estudantes que estavam imobilizados. Nesse momento, o nosso protagonista é obrigado a destravar o seu poder na frente de todos para salvá-los. Com o seu poder liberado, o Ray só precisou de alguns segundos para amedrontar a professora. Porém, quando ela tentou fugir, o nosso prota cortou a perna dela e disse que iria levá-la viva para ser interrogada e julgada de acordo com seus crimes. Ao ouvir isso, a mulher usa sua última carta na manga, que no caso
caso, é uma injeção que ela aplicou diretamente na sua cabeça para se transformar em algo não humano. E mesmo virando uma múmia cheia de magia, a professora continua a ter os seus golpes anulados pelo nosso protagonista. E isso vai deixando ela cada vez mais maluca. Então, o nosso protagonista vai lá e explica para a monstrenga que ele criou um código antimatéria único, e com isso ele consegue anular qualquer magia. Para finalizar a batalha, o Ray usa uma magia poderosa para aprisionar a sua inimiga. Mesmo vencendo a batalha, o corpo do Ray ficou meio ferrado e ele acabou desmaiando. E enquanto ele estava apagado, os flashbacks da sua vida passada começaram a rolar. Nele, a gente vê que o Ray foi resgatado em um campo de guerra pela antiga Maga do Gelo. Porém, mesmo sendo resgatado pela loira, o Ray acabou ficando mais próximo da Carol. E ao ver a Carol e a Maga do Gelo chamada Lydia interagindo, o garoto deu um pequeno sorriso. Com o tempo, o coronel de todos esses magos poderosos foi contra resgatar o garoto. Porém, a Lydia na época decidiu cuidar dele e até mesmo montou um bom plano. Graças a isso, o Ray não foi abandonado e ficou sob os cuidados da Lydia. 6 anos depois de ser oficialmente adotado se passaram e esses magos ainda estavam em um campo de guerra. E depois de passar todo esse tempo com eles, o Ray obviamente aprendeu bastante coisa. Daí, como a guerra estava ficando cada vez mais intensa, todos pediram para o Ray ir embora para não morrer. Em resposta, ele disse que todos ali são a família dele e por isso ele pretende ficar com todos até o fim. Dito isso, novas batalhas voltaram a acontecer e vários companheiros do Ray morreram. Em meio ao desespero na época, o Ray acabou usando algum poder desconhecido. Ao fim do seu sono, o Ray acorda em uma cama cercado das mulheres que ele considera sua família. E depois de receber um carinho da sua mestra, o Ray fica sozinho com a diretora dessa escola. E nesse momento, a Abby-chan disse que no início ela era contra ele frequentar essa escola, pois ele iria sofrer muita discriminação por não ser um nobre. Porém, quando a Lydia disse que desejava que o Ray encontrasse outras maneiras de ser feliz, a Abby acabou permitindo a entrada dele nessa academia. Ao fim da conversa, a diretora pediu para o Ray continuar nessa escola e encontrar o seu próprio caminho para ser feliz, pois esse é o desejo de todos que o ajudaram há muito tempo atrás. Depois disso, todos os amigos do nosso protagonista correram para ver como ele estava. E agora que todos já o viram usando o seu poder, o Ray resolveu abrir o jogo e contar a todos que ele é um dos 7 magos mais poderosos do reino. Porém, na última guerra, o seu poder ultrapassou todos os limites e ele desmaiou. Desde esse ocorrido, ele mantém o seu poder selado e só o libera caso seja necessário. Dito isso, o Ray diz a todos que suas mãos estão sujas de sangue e ele não merece ser feliz ao lado deles. Em resposta a isso, todos dizem que ele é um cara muito gentil e merece ser feliz. Depois dessas cenas emocionantes, aquele nobre com ódio no coração foi até o Ray para pedir desculpas por tudo que ele fez. E quando o nosso protagonista viu que ele realmente estava arrependido, ele rapidamente aceitou as desculpas do cara e ainda prometeu ajudá-lo a ficar mais forte. No dia seguinte, uma nova professora chega nessa escola. O nome dela é Carol e ela é uma das pessoas que cuidaram do Ray depois que ele foi resgatado. Deixa o like e compartilha para a parte 2.